Você já se sentiu preso entre o que merece e o que precisa? Entre a justiça que clama por correção e a graça que suplica por perdão? Há momentos na vida em que nosso coração está tão partido que precisamos de um milagre, que a verdade inflexível de Deus e sua misericórdia infinita não apenas coexistam, mas dancem juntas em perfeita harmonia. E é exatamente isso que o Salmo 85 nos revela através de uma das imagens mais poéticas e profundas de toda a Escritura. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir combina verdade espiritual milenar com revelações históricas fascinantes que confirmam a profundidade desta mensagem preservada através dos séculos. O Salmo 85 foi escrito pelos filhos de Corá, uma família levítica de músicos e porteiros do templo, responsáveis pela adoração durante o período pós-exílico de Israel. Para entendermos completamente esta composição, precisamos mergulhar no contexto histórico. Estamos aproximadamente entre 538 a 458 a.C., quando o povo judeu havia retornado do cativeiro babilônico. Arqueólogos descobriram que Babilônia ficava a aproximadamente 880 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que levaria cerca de 3 a 4 meses a pé. Imagine você sendo arrancado de sua terra, sua identidade, seu templo destruído e 70 anos depois, retornar para encontrar escombros e promessas aparentemente quebradas. Os filhos de Corá escreveram este salmo para um povo que enfrentava uma crise de identidade espiritual profunda. Segundo historiadores especializados no período persa, a comunidade judaica restaurada lutava com questões devastadoras. Deus ainda nos ama? Ele se lembra de suas promessas? Como reconciliar sua justiça que permitiu nosso exílio com sua misericórdia que nos trouxe de volta? Antropólogos culturais explicam que para uma sociedade onde identidade nacional e fé eram inseparáveis, essas não eram apenas questões teológicas, mas existenciais. Vamos então mergulhar no texto sagrado, palavra por palavra, revelando camadas de significado que transformarão sua compreensão. Senhor, Tu foste propício à Tua terra. Fizeste voltar o cativeiro de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua ira de sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira de geração em geração? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. A palavra hebraica para propício aqui é ratsah, que carrega um significado muito mais profundo do que simplesmente favorável. Linguistas hebraicos explicam que este termo era usado em contextos de um rei aceitando uma oferta, de um noivo aprovando sua noiva, de alguém encontrando prazer genuíno em outro. Não era tolerância fria, mas deleite caloroso. Quando o salmista diz que Deus foi ratsah para com sua terra, está declarando que Deus não apenas permitiu o retorno, mas se alegrou nele, encontrou prazer em restaurar seu povo. Fizeste voltar o cativeiro de Jacó, usa a expressão hebraica shuvta shevut, que literalmente significa reverter uma reversão. Especialistas em línguas semíticas antigos revelam que esta é uma construção linguística intensiva, indicando uma restauração completa e dramática. Não era apenas libertação física, era restauração de destino, propósito e identidade. Documentos da época persa confirmam que o retorno dos exilados judeus foi extraordinário, pois poucos povos deportados na antiguidade conseguiam retornar e reconstruir sua nação. Mas aqui vem algo que arqueólogos descobriram recentemente que mudou nossa compreensão. Escavações em Jerusalém
revelaram que a reconstrução pós-exílica foi muito mais lenta e difícil do que se imaginava. Camadas arqueológicas mostram uma cidade reduzida, pobre, lutando. O Salmo não foi escrito no auge da restauração triunfante, mas no vale da reconstrução dolorosa. O povo havia voltado fisicamente, mas as promessas de glória pareciam distantes. É neste contexto de esperança testada que surge o clamor: não tornarás a vivificar-nos? A palavra vivificar vem do hebraico shayá, que significa literalmente fazer viver, dar vida, preservar vivo. Teólogos especialistas no Antigo Testamento explicam que este termo era usado para descrever não apenas sobrevivência, mas vida abundante, vibrante, cheia de propósito. O povo estava tecnicamente vivo, mas não estava verdadeiramente vivendo. Eles precisavam de mais do que existência. Precisavam de ressurreição nacional e espiritual. E então chegamos ao versículo que contém um dos segredos mais profundos de toda a Escritura. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. A palavra hebraica para misericórdia aqui é chesed, um dos termos mais ricos e impossíveis de traduzir completamente para o português. Estudiosos do hebraico bíblico explicam que chesed combina lealdade de aliança, amor leal, bondade duradoura, fidelidade que persiste mesmo quando não é merecida. Não é sentimentalismo nem permissividade. É compromisso robusto que recusa abandonar mesmo quando há motivos para isso. Para aquela época, chesed era o que mantinha alianças entre reis e vassalos, entre famílias e clãs. Era a cola da sociedade. A verdade é emet em hebraico, que vem de uma raiz que significa ser firme, ser confiável, ser estável. Antropólogos culturais explicam que, para o pensamento semítico antigo, verdade não era apenas conceito abstrato ou proposição lógica, era realidade sólida, confiabilidade testada, algo em que você podia apoiar todo o seu peso. Emet era o que tornava contratos válidos, testemunhos aceitáveis, fundações seguras. Agora, entenda a magnitude desta declaração. O salmista não está apenas dizendo que atributos teológicos coexistem em Deus. Ele está declarando que eles se encontraram e se beijaram. O verbo hebraico pagash, para encontrar, sugere um encontro face a face, um encontro proposital, não acidental. E nashak, traduzido como beijar, era usado em contextos de reconciliação profunda, de aliança selada, de paz estabelecida entre partes que estavam em conflito. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. O que o salmista está profetizando vai além da restauração pós-exílica. Teólogos e estudiosos de literatura apocalíptica judaica explicam que esta linguagem aponta para uma era messiânica futura, onde o dilema humano fundamental seria resolvido. Como Deus pode ser perfeitamente justo, punindo o pecado, e perfeitamente misericordioso, perdoando o pecador? Como verdade inflexível e graça transbordante podem não apenas coexistir, mas se abraçar? Durante séculos, filósofos e teólogos lutaram com este paradoxo. Documentos rabínicos antigos mostram debates intensos sobre como Deus equilibra seus atributos. Alguns enfatizavam tanto a justiça que não sobrava espaço para a misericórdia. Outros enfatizavam tanto a graça que a verdade era comprometida. Mas o Salmo 85 declara algo revolucionário. Não há competição entre esses atributos divinos. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual
quanto as descobertas históricas confirmam que a única resolução possível para este paradoxo viria através de uma pessoa. Quando olhamos para a cruz de Cristo aproximadamente 500 anos depois deste salmo ser escrito, vemos misericórdia e verdade literalmente se encontrando. Na cruz, a justiça de Deus que exige pagamento pelo pecado e a misericórdia de Deus que oferece perdão gratuito não se contradizem. Elas se abraçam. Especialistas em teologia sistemática explicam que Jesus Cristo é o ponto onde todos os atributos aparentemente contraditórios de Deus convergem em perfeita harmonia. Historiadores do cristianismo primitivo documentam que os primeiros cristãos viam este salmo como profecia messiânica clara. A frase "a verdade brotará da terra" era interpretada como referência à encarnação. A verdade personificada, Jesus Cristo, brotando da terra da humanidade. A justiça olhará desde os céus, apontava para a aprovação divina do sacrifício do Filho. Quando Jesus disse, está consumado na cruz, essas 4 palavras hebraicas estavam selando o beijo entre justiça e paz que o Salmo 85 profetizou. Para você que está ouvindo hoje, entenda a aplicação prática transformadora desta revelação. Você não precisa mais viver dividido entre medo da justiça de Deus e esperança em sua misericórdia. Você não precisa escolher entre verdade que expõe e graça que cobre. Em Cristo, elas já se encontraram, já se beijaram, já dançaram juntas na sua redenção. Quando você se sente esmagado pela verdade do seu pecado, lembre-se que misericórdia está ali, abraçada com ela. Quando você teme que graça barata ignore suas falhas reais, lembre-se que justiça completa foi satisfeita na cruz. Arqueólogos que estudam o período do Segundo Templo explicam que os judeus que retornaram do exílio enfrentavam tentação constante de desespero ou presunção. Ou achavam que Deus os havia abandonado completamente, ou presumiam que ele ignoraria seus pecados contínuos. O Salmo 85 os chamava para uma terceira via. Confiar que Deus pode ser totalmente santo e totalmente amoroso ao mesmo tempo, que sua justiça não diminui, sua misericórdia compromete sua justiça. O versículo diz que a verdade brotará da terra. A palavra brotar é tzamach em hebraico, usada para descrever plantas crescendo do solo. Especialistas em agricultura antiga explicam que, para uma semente brotar, ela precisa primeiro morrer, ser enterrada, passar por transformação sob a terra. Não é coincidência que Jesus usou exatamente esta metáfora. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A verdade que brotou da terra foi uma verdade que primeiro desceu ao túmulo. A justiça olhará desde os céus, complementa perfeitamente. Enquanto verdade encarnada descia, justiça divina observava, aprovava, validava. No batismo de Jesus, os céus se abriram e a voz de Deus declarou aprovação. Na ressurreição, os céus confirmaram que o sacrifício foi aceito, que justiça foi satisfeita, que a dívida foi paga. E perceba a sequência profética. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. Quando misericórdia e verdade se encontram, quando justiça e paz se beijam, o resultado não é apenas reconciliação vertical com Deus, mas restauração horizontal na terra. Geólogos e agrônomos que estudam o antigo Israel explicam que a fertilidade da terra estava diretamente ligada, na cosmovisão hebraica, ao relacionamento correto com Deus. Não por magia, mas porque justiça e paz produzem as condições sociais, éticas e práticas para a prosperidade genuína. O Salmo termina com uma imagem poderosa. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Justiça não é mais inimiga que nos persegue. É guia que vai adiante preparando o caminho.
Especialistas em literatura hebraica explicam que pisadas aqui é paam, que se refere a pegadas, passos, o caminho marcado por alguém que foi antes. Jesus disse: "Eu sou o caminho." Quando seguimos suas pisadas, descobrimos que justiça já passou por ali, já preparou, já tornou seguro. Para aquela sociedade pós-exílica enfrentando reconstrução lenta e dolorosa, esta mensagem era oxigênio espiritual. Eles aprenderam que restauração verdadeira não vem de força militar, riqueza material ou poder político, mas de alinhamento com o caráter de Deus, onde todos os seus atributos trabalham juntos para bem daqueles que o amam. Documentos históricos mostram que foi exatamente esta fé que sustentou o judaísmo através de séculos subsequentes de dominação persa, grega e romana. E agora, deixe-me trazer esta verdade milenar para sua realidade contemporânea. Você está enfrentando consequências de escolhas passadas e se pergunta se Deus ainda tem planos bons para você? O Salmo 85 declara que misericórdia não nega a verdade das suas ações, mas também que verdade não cancela a misericórdia do seu coração. Você pode confessar honestamente onde errou, porque sabe que graça está esperando para abraçar essa honestidade. Você está lutando para perdoar alguém que realmente te feriu e sente que perdoar seria injusto? Aprenda com Deus. Justiça e paz se beijam quando reconhecemos que justiça verdadeira já foi servida na cruz. E agora podemos oferecer paz sem comprometer verdade. Você não está dizendo que o erro não importa. Você está dizendo que Cristo importa mais. Você se sente dividido entre ser autêntico sobre suas lutas e manter a aparência de ter tudo resolvido? A fusão de verdade e misericórdia te liberta para ser honesto sobre onde está, enquanto confia na graça que te leva adiante. Comunidades cristãs saudáveis são aquelas onde verdade e misericórdia se beijam, onde podemos confessar falhas reais e receber amor real. Você questiona se Deus ainda tem propósito para sua vida, depois de tantos desvios e recomeços? Lembre-se que o povo, para quem este salmo foi escrito, havia perdido tudo: terra, templo, identidade, 70 anos no exílio. E ainda assim, Deus declarou que faria a verdade brotar da terra devastada e olharia com justiça aprovadora dos céus. Se ele pôde fazer isto por uma nação em ruínas, quanto mais por um coração que ainda pulsa com fé. Antropólogos que estudam processos de reconstrução pós-trauma explicam que restauração genuína sempre envolve enfrentar verdades dolorosas enquanto se abraça a esperança fundamentada. Negação não cura, nem desespero. Mas quando verdade sobre onde estamos se encontra com misericórdia sobre quem Deus é, milagres de reconstrução se tornam possíveis. Então hoje, neste momento, eu te convido a fazer algo profundo. Pare de tentar escolher entre justiça e misericórdia de Deus, entre verdade e graça. Entenda que em Cristo você não precisa escolher. Elas já escolheram você. Elas já se encontraram, já se beijaram, já dançaram na sua redenção antes de você sequer perceber que precisava ser redimido. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem. Há pessoas ao seu redor vivendo divididas entre o tribunal da justiça e o trono da graça, sem saber que ambos se encontram na cruz. Há corações esperando ouvir que não precisam ter tudo resolvido para se aproximar de Deus, mas que é na aproximação que a resolução acontece. Arqueólogos continuam descobrindo evidências da restauração pós-exílica de Israel, confirmando que aquele povo realmente reconstruiu contra todas as probabilidades. Mas a maior evidência da verdade deste salmo não está em escavações arqueológicas, está em vidas transformadas através de séculos.
Cada vez que alguém experimenta perdão sem perder honestidade, cada vez que justiça e misericórdia dançam juntas em um coração rendido, cada vez que verdade brota de terra árida de desesperança, o Salmo 85 está sendo cumprido novamente. E agora receba esta palavra de paz e sabedoria, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Que a misericórdia do Pai que te persegue encontre a verdade do teu coração que clama. Que a justiça de Cristo que foi satisfeita se beije com a paz que excede entendimento, e agora guarda tua mente e coração. Que a verdade do Espírito Santo brote em tua vida como semente que morre para viver, produzindo frutos de justiça que testemunham aos céus e à terra que Deus é fiel. Que tu andes nas pisadas daquele que foi adiante, preparando o caminho onde misericórdia e verdade não competem, mas colaboram para teu bem eterno. Que tua terra, tua vida, tua história deem frutos que glorifiquem o nome do Senhor, e que tu vivas como evidência viva de que quando os atributos de Deus se encontram em um coração rendido, céu e terra se beijam, e milagres de restauração se tornam não promessas distantes, mas realidade presente. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um Deus que é perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso, cuja verdade e graça se abraçam eternamente para a tua salvação e alegria. Amém.